Às vésperas do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que pode colocar mais 5 militares no banco dos réus pela tentativa de golpe, o ministro da Defesa, José Múcio, diz que as Forças Armadas respeitam os poderes, o que envolve tanto as decisões do Judiciário sobre a conduta dos suspeitos de participação nos crimes, quanto as tratativas do PL da anistia no Congresso. Vamos acompanhar um trecho da fala do ministro e depois saber a opinião dos nossos amigos. O projeto de anistia é uma decisão de um poder, que é o poder legislativo. Depende, nós respeitamos os poderes. O que a justiça decidir, o que o legislativo decidir, nós respeitamos. Evidentemente que nós lastimamos, nós lamentamos. Quando um militar vê um colega seu ser indiciado, o primeiro sentimento é de constrangimento. Um colega de 40, 50 anos de escolas, de estudo, evidentemente que há um constrangimento. O segundo sentimento, quando há comprovação, é de indignação, porque eles comprometeram uma imagem de uma instituição que sabe que tem que ser preservada. Alan Gani, o ministro Múcio faz questão de separar aqueles que agora estão sendo indiciados e que podem se tornar réus no Supremo Tribunal Federal do restante das Forças Armadas. E a gente lembra, né? São pessoas que conviveram ao longo de décadas, como ficou muito claro na fala dele, e pessoas que estudaram juntas, que se respeitam, que se reconhecem nessa função. Como é que você avalia a postura do ministro diante de todas essas acusações, que tem sim também o apoio do governo federal, do qual ele pertence? Olha, a fala do ministro foi muito lúcida, muito oportuna, não escalou, não jogou para a torcida, não dividiu. Pelo contrário, disse até que a anistia é uma prerrogativa do Congresso Nacional. Ele está absolutamente correto em relação a isso. E também pontuou que o que aconteceu ali com alguns integrantes das Forças Armadas não representa toda a instituição. Até porque quem tem o maior poder do país é justamente as Forças Armadas. Se eles quisessem dar um golpe, porque tem o poder das armas mais do que qualquer outra instituição, eles teriam dado. Portanto, o ministro vai na direção correta e vai numa direção de apaziguamento, que é o que o país precisa. Como é que você avalia, Fábio Piperno? O ministro Múcio, amigo do Zé Maria e também do presidente Lula, ele é daquela estipe de político jeitoso. Ele vai lá, assim, nunca espere uma declaração muito contundente, radical, né? enfim, contundente, indicando alguma ruptura de alguém com o perfil do ministro Múcio. Você pode discordar de muitas coisas que ele fala, mas ele não vai mudar muito o tom. Talvez para esse momento seja a figura, enfim, adequada, embora eu também conheça alas que não gostem muito dessa forma, desse modus operandi dele. Mas, por ser um político muito jeitoso, ele também fala muito nas entrelinhas. Quando ele diz que o primeiro sentimento é de constrangimento, ele está claramente vocalizando também o sentimento de uma parte das Forças Armadas, que não, obviamente, se acumpliciou ao que alguns colegas de farda fizeram. E quando ele fala da indignação, é óbvio que ele também está traduzindo o sentimento de uma parte desse grupo, que de uma outra forma ele está querendo dizer o seguinte: bom, tem gente que fez, mas a maioria não tem nada a ver com isso. E nós somos frontalmente contrários a esses companheiros de farda que adotaram essas posições mais radicais. José Maria Trindade, qual sentimento prevalece mais para você? O de constrangimento ou de indignação? Dá para pesar mais um ou outro a partir da fala do ministro Múcio, seu amigo José Múcio? De indignação, olha, o ministro José Múcio, ele tem uma larga experiência em todos os poderes, né? E já ocupou cargos importantes e uma pessoa muito sensível, né? E ele traduziu muito bem o que eu escuto de generais das Forças Armadas, da ativa. Pela primeira vez na história das Forças Armadas, pelo menos do meu entendimento, né? Eu vejo ali uma separação muito clara entre os oficiais da ativa e os oficiais da reserva. Sempre comungaram muito da mesma ideia e os generais e oficiais da reserva falavam, né, em política
coisas que os da ativa não falavam. Neste momento, eu diria o seguinte: os generais e os oficiais da reserva estão indignados com o que está acontecendo, né? Não é comum tantos generais assim no banco dos réus. Generais 4 estrelas presos, né? Isso não é comum e a gente não pode normalizar isso aí. Não houve uma confusão grande no país, quebra de regime, que pudesse explicar uma confusão desta, né? Mas tá, o pessoal da ativa diz o seguinte, que é a fala do ministro José Múcio: é preciso definir o CPF. Ou seja, não é o Exército Brasileiro, não é a Aeronáutica, né, que estão no banco dos réus, mas militares que estão no banco dos réus. Essa história que ele fala lembra muito aquela fala do John Donne na abertura do Por que os sinos dobram, né? Não pergunte por que os sinos dobram, eles dobram por ti, ao dizer que nenhum homem é uma ilha em si só. E é a explicação correta, de que constrange os militares, porque eles são formados para cada um representar as Forças Armadas. É assim o regimento militar. Tudo é para que você tenha a total, vamos dizer, concepção de que você, ao vestir a farda, você representa as Forças Armadas, você é as Forças Armadas. Então é por isso que tem muita gente que fica constrangido ao ver generais e oficiais no banco dos réus presos, né? Porque seria parte das Forças Armadas na cadeia. Então é esse o sentimento do ministro, e ele transmitiu o que é o sentimento dividido ali na caserna. Fala, Segré. Eu tentei entender a diferença entre constrangimento e indignação. E, sinceramente, me parece que foi um discurso político o que o ministro utiliza. Porque quando você sente constrangimento, de alguma forma é uma maneira de ter empatia por alguma pessoa. Mas eu não sinto constrangimento. É vergonha alheia, né? Hoje está na moda falar vergonha alheia, né? Então, mas eu não sinto constrangimento, por exemplo, se alguma pessoa vinculada ao jornalismo se vende cobrando dinheiro para falar determinadas coisas. Eu, mais que constrangimento, sinto indignação. Indignação é o que sente uma grande parte da sociedade quando, por exemplo, corrupto está solto. Isso é indignação. Indignação é ver questões de injustiça perante situações do dia a dia. Mas não sinto constrangimento porque alguém da minha profissão ou de uma profissão que eu estou desenvolvendo cometeu um ilícito. Não é. E a prova melhor de todas é: nós vimos algum político sentindo constrangimento porque outro político roubava? Sentiu indignação porque esse político que roubava está solto? Não. Então, me parece que foi uma fala política. E aproveitando que a gente está falando do 8 de janeiro, eu quero puxar o fio para o projeto de anistia, porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu aquela proposta alternativa que prevê modulação de penas para os participantes dos atos democráticos, os atos antidemocráticos do 8 de janeiro. O texto em debate é diferente do que será proposto pela oposição. Esse projeto está sendo articulado, lembro a vocês, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e prevê que organizadores dos atos antidemocráticos tenham penas maiores. Mota defendeu que a dureza da lei seja usada para esse grupo. Então, é um projeto que diferenciaria as pessoas que participaram dos atos dos possíveis líderes que estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal. Autoridades, primeiro escalão do governo anterior, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, o projeto não teria a possibilidade de abrandar a pena, oferecer qualquer benefício para essas pessoas, caso elas de fato sejam condenadas, tá? Porque elas não foram condenadas ainda, elas ainda serão julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Faço questão de pontuar isso. Mas poderia levar à revisão de penas daqueles que participaram dos atos do 8 de janeiro. Gente que recebeu penas de 17, 14 anos de prisão e que geraram essa movimentação, essa mobilização de parte da sociedade agora. Como é que você avalia esse meio de caminho que está sendo costurado, hein, Alan Gani? E daqui a pouco a gente vai trazer também uma manifestação do Supremo Tribunal Federal, do ministro Gilmar Mendes, sobre isso, porque o entendimento dele é de que é um tema que cabe ao Supremo, não ao Legislativo. Mas, enfim, vamos nos ater a essa parte por enquanto, Gani.
Evandro, você testemunha que várias vezes nesse programa eu disse que a chance do PL da anistia prosperar era deixar muito claro que iria beneficiar apenas os envolvidos do dia 8 de janeiro e não teria brecha para o entorno de Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o establishment quer a prisão de Jair Bolsonaro. Seria a única chance. Então, quando a gente vê esse tipo de movimentação, que já foi iniciada pelo Davi Alcolumbre, né? De um projeto contornando justamente para não avançar o PL da anistia. Quando a gente observa manifestações do próprio Supremo Tribunal Federal, dizendo que tem que ter uma dosimetria, mas isso cabe ao Supremo, não ao Congresso Nacional. E agora, esse projeto também do Hugo Mota, e todo mundo brigando aí por um protagonismo, o que todos eles têm em comum? Olha, nós entendemos que houve penas exageradas contra os manifestantes lá do dia 8 de janeiro. É um ponto em comum. No entanto, nós não queremos aliviar para Jair Bolsonaro, né? Não queremos dar essa brecha para Jair Bolsonaro. No fim das contas, é uma maneira de atender a oposição, porque houve uma promessa dos atuais presidentes da Câmara e do Senado para a oposição, mas também os governistas, que querem ver essas pessoas punidas pelos atos do 8 de janeiro. Exatamente. Então, essa solução de meio campo atende também uma pressão da sociedade, que entende que houve penas muito exageradas e mantém vivo o julgamento de Jair Bolsonaro. Ou seja, era aquela minha ideia inicial justamente para preservar, né, as pessoas ali que tiveram penas muito exageradas do dia 8 de janeiro. Você concorda com essa proposta, hein, Fábio Piperno? Não, o que eu concordo, o que eu acho que deva ser avaliado, e não estou aqui enfim, embarcando também nesse tipo de concordância. Eu estou dizendo que o que pode ser avaliado é a questão da sobreposição de penas nos casos de abolição violenta do Estado de Direito e golpe militar. E golpe de Estado, desculpe. Então, primeiro que eu acho, e como eu já disse aqui outro dia, punir o crime de golpe de Estado, algo meio exótico, porque se tem golpe não vai ter punição. O golpista não vai se declarar culpado, abrir mão do golpe bem sucedido para falar, olha, né, me prendam e tal. Me parece algo um pouco heterodoxo, no mínimo. Eu acho que, se falar em tentativa de golpe, aí sim. Agora, então, se quem tenta a abolição violenta do Estado de Direito, ele está, por tabela, tentando o golpe. Então, não há motivo para que se puna pelos dois crimes. Então, nesse caso, eu acho que pode haver a margem, a brecha para uma revisão, mas sem se falar em anistia. Talvez um projeto no Congresso, por exemplo, prevendo que, enfim, uma pessoa que seja punida por um desses crimes não possa ser também punida por outro. Alguma coisa nesse sentido. Para você, Segré. A lei sempre determina que quando tem uma punição favorável ao réu, não tem problema de ser aplicável a partir do momento da lei, mesmo que seja retroativo essa melhora. Mas, se for para complicar a vida do réu, só vale daí para frente. Então, não sei se aplicaria para as pessoas que estão sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que se fica na dúvida é, de novo, eu continuo defendendo que o 8 de janeiro poderia ter sido evitado muito facilmente. 30 notificações da BIM indicando o governo, olha, vai ter muita gente nesse caso. A pergunta é, por que não foram colocados bloqueios? Eram 3 bloqueios somente, 3, não precisava mais de 3. Com 3 bloqueios, você evitava, o governo evitava que as pessoas chegassem na Praça dos Três Poderes. Eu ouvi o presidente Lula indicando como que o Palácio do Planalto estava aberto. Então aí tem outra responsabilidade. Quem era o encarregado de controlar o Palácio do Governo? E era Gonçalves Dias, Che Dias, que não está, parece, em nenhum processo nesse sentido, pelo menos para atribuir responsabilidades. Agora, essa situação de organizadores, se alguém poderia provar que tem um organizador ou mais para o golpe de Estado, essas pessoas deveriam ser julgadas e sentenciadas de acordo com o rigor da lei. A questão é que não consigo ainda elencar. Se a situação sempre é 8 de janeiro, deveria ter alguma pessoa que diga, gente, eu sou organizador que as pessoas vão para o dia 8 de janeiro naquele lugar. Se isso não aparece,
eu não consigo encontrar o link entre minuta, tentativa de que o governo não assuma, tudo isso é válido. Mas isso, junto com o 8 de janeiro, não consigo identificar. Mas que tem que ter uma simetria, tem que ter, são exageradas as penas, mas para os organizadores, se comprovado for organizador, que tem alguma pessoa ou várias, nós queremos golpe de Estado, tem que ser punido sim, lógico que tem que ser punido, ninguém pode atentar contra a democracia. E para você, Zé, faça sua avaliação, por favor. Pois é, eu não aceito essa ideia de que a defesa foi ineficiente, as barreiras, isso aí é um assunto para ser julgado internamente no governo. Mas a gente não pode negar que houve ali crimes, né? Invasão do Congresso Nacional, mesmo que se não tivesse ninguém. O Palácio do Planalto fica sempre aberto, porque funciona a noite inteira aquilo ali, porque tem guardas, tem entradas e saídas no Palácio do Planalto. Aqui em Brasília, eu não sei se algum prédio tranca e vai embora, leva a chave. Congresso, eu já saí de lá várias vezes de madrugada e sempre tem plantão e fica a porta aberta, né? É claro que para você chegar na porta existem barreiras, câmeras que alertam e pessoas de plantão para impedir. Mas para uma pessoa, muita gente eu não sei. Então, assim, tá. Mas o que aconteceu foi isso. Foi uma invasão, foi um quebra-quebra e não mais do que isso. Eu entendo assim. E é o pensamento médio do Congresso Nacional. Esse é o pensamento que deve punir quem quebrou e vejo daqui e ali dizer, mas que na manifestação lá atrás quebraram vidraças do Itamaraty. Todos foram condenados. Todos pagaram as vidraças do Itamaraty. Houve mais uma condenação de prestação de serviços, condenação de 8 meses ou prestação de serviço e o pagamento das vidraças, e não a 14 anos. Essa que é a diferença. E é isso que os deputados e senadores estão sendo desafiados a definir. E o poder tem que definir isso. Afinal, houve crime? Sim. Ninguém pode entrar no Congresso e sair quebrando tudo. Ninguém. Mas 14 anos, não. Essa é a lógica.